Bom dia, irmãos. Estou aqui por livre e espontânea pressão, mas vai dar tudo certo. Feliz Dia dos Pais, que Deus abençoe cada um de vocês. E acho que todo mundo me conhece, não preciso me apresentar. Essa semana, enquanto eu estava preparando a palavra, eu me sentia muito despreparada. Eu estava, meu Deus, por que não escolheu outra pessoa? Alguém que está acostumado com isso. E enquanto eu pensava essas coisas, Deus me confortou falando, calma, eu não te preparei só essa semana. Isso vem ao longo de muitos anos. Eu vou estar falando aqui sobre algo que Deus tem falado comigo e vai ser para poder transbordar um pouco do que Ele já tem falado comigo para vocês. Então, não começou agora, tem bastante tempo. Vou estar orando nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, graças te dou, Senhor, por esse dia. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor está presente aqui. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já tem nos falado. Obrigada, Senhor, por tudo que você é. O que eu te peço, Senhor, é agora que você fale através da tua serva, Senhor, que eu seja apenas instrumento, Senhor. É a sua palavra que tem que estar aqui presente. Nós te agradecemos por tudo desde já. Em nome de Jesus, amém. A gente está no mês da juventude, que é imersão, o tema, e eu estava pensando sobre isso e como que eu ia fazer uma pregação com esse tema. E imersão significa o ato de imergir, ou seja, de se aprofundar em algo. Então, tem muitas coisas que a gente pode imergir, sabe? É um tema bastante abrangente para a gente falar sobre muita coisa. Enquanto eu estava pensando, Deus me trouxe à memória algo que Ele já vem tratando comigo, que é sobre imergir ou me aprofundar num relacionamento com Ele. E não somente isso, mas também o que um relacionamento com Ele é capaz de nos proporcionar. Antes de começar, do texto de fato, eu queria perguntar para os irmãos, uma pergunta para vocês refletirem, se vocês sentem que vocês vivem uma vida plena, sabe? Pensa aí na sua rotina, na sua vida, nas coisas que você faz, em como você leva a sua vida, como você encara as coisas. Você sente que isso é uma vida abundante, sabe? Uma vida pela qual você vai olhar no futuro e vai falar, caramba, vivi uma vida que valeu a pena viver. Sabe? Esse é um questionamento que Deus tem me trazido à memória nas últimas semanas, porque, assim, um breve contexto para vocês entenderem. Eu estou vindo de uma rotina muito corrida e extremamente cansativa, como nunca antes, e sem parar. E quando não era na faculdade, era ministério. Estava aqui a semana inteira. Acho que muitos irmãos provam disso também. A gente tem que estar aqui, é ensaio, é compromisso, é culto, é muita coisa. E a gente, às vezes, não tem tempo nem para a gente, nem para, sei lá, respirar. Não tinha tempo nem para, sei lá, cuidar da minha saúde. Não existia. E quando eu parei, entrei de férias há 3 semanas, Deus me trouxe à memória, tipo, o questionamento. Tá certo isso, sabe? Você está vivendo direito? Será que essas coisas... Será que você não está correndo tanto e não está valendo a pena? Será que essas prioridades que você está priorizando são corretas? É isso mesmo que eu tenho para você, sabe? Eu entrei numa baita crise existencial, pensando, meu Deus, estou me esforçando muito, gastando muito tempo com coisas que pode não valer a pena, pode não dar em nada, enfim. E talvez você se sinta assim essa manhã também, sabe? A gente tem muitos pais aqui, talvez você esteja trabalhando aí a semana toda, porque você é pai, você tem que suprir as coisas da sua casa, você não pode se dar o luxo de não fazer isso. Ou você é mãe, ou você tem a sua faculdade, seu trabalho, enfim. Você conhece a sua rotina e talvez você esteja caminhando um dia após o outro e atropelando um dia após o outro, sem parar para pensar no que você está fazendo. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho essa manhã. Vou usar um exemplo de um personagem bíblico que... Bom, vocês vão entender.
Pode colocar o texto aí para mim? Eu vou abrir em Eclesiastes 2, do versículo 1 ao versículo 11. Obrigada. Vou ler aqui. Disse a mim mesmo: venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Portanto, disse: o riso é tolice. De que adianta buscar o prazer? Depois de pensar muito, resolvi me animar com vinho, e enquanto ainda buscava sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim procurei experimentar o que haveria de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Construí açudes para juntar água e para regar meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas e outros nasceram na minha casa. Tive muito gado e rebanhos, mais que todos que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata, de ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas. Tive tudo que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Tudo o que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços. Mas, ao olhar para tudo o que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Esse é Salomão, você deve conhecer, que foi, um rei mega rico, muito rico. Em 2 Crônicas 1:12, é um versículo que diz, é Deus falando para Salomão: certamente lhe darei a sabedoria e o conhecimento que pediu. Também lhe darei riqueza, bens e fama, como nenhum rei teve e nem jamais terá. Sabe, às vezes é um pouco difícil a gente mensurar as coisas. Assim, Salomão é aquele cara que, aos padrões do mundo, você nunca olharia para ele e diria, caramba, passa alguma necessidade. O cara tinha dinheiro para tudo que ele queria, não faltava nada. Assim, ele fala, tudo que busquei, consegui. Não faltava nada. Se a gente for pensar nos dias de hoje, pensa aí nos caras mais ricos que tem no dia de hoje, sabe? Sei lá, o dono do Facebook, ou essas outras pessoas que são muito ricas. Salomão, sei lá, teria um avião, trocaria de iPhone todo mês, essas coisas simples. E, assim, diante de tanta oportunidade que ele teve, ele não perdeu, assim, a oportunidade de se dar prazer, de aproveitar as melhores coisas que tem na vida. Ele aproveitou que ele tinha chance e ele foi atrás de tudo. Ele investiu muito dinheiro, ele investiu muito trabalho, ele viveu muitos anos correndo atrás dessas coisas. E, quando chegou no final da vida dele, ele olhou para trás e falou, caramba, não valeu a pena. Só que é uma conta que não fecha. Como que não valeu a pena? Você teve tudo que você queria, todo o prazer que você queria. Você viveu a vida que você aparentemente queria. E como que isso não valeu a pena, sabe? No verso 17 desse mesmo texto, Salomão falando, por isso, passei a odiar a minha vida, pois tudo que é feito debaixo do sol é frustrante, nada faz sentido, é como correr atrás do vento. O cara falou que passou a odiar a vida dele, sabe? Para chegar num nível depressivo desse. Se você já leu Eclesiastes, você vê que ele estava num quadro depressivo. Ele estava sofrendo muito. E, assim, é impressionante que quando ele desacelera, depois que ele passa todos os anos da vida dele, ele chega na velhice, ele chega a essa conclusão. E aí eu estava lendo e me questionando por quê, sabe? Por que Salomão se sentiu assim? O que aconteceu? O que deu errado? E esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. São só 2, vai ser bem curtinho, que é a vida é muito curta. Portanto, precisamos pensar em como vamos vivê-la, para não acabarmos insatisfeitos como Salomão. Sabe? Você sabe que a vida passa muito rápido. Tipo, um dia você está terminando o ensino médio, daqui a pouco você está na faculdade, daqui a pouco você tem filho, e você está celebrando o Dia dos Pais. Então, assim, é muito rápido, muito rápido. Então, assim, é necessário
diante dessa correria que é a vida, é necessário a gente parar e pensar no que a gente está fazendo, sabe? Literalmente, para e pensa um pouquinho em como estão as suas coisas, em como está a sua vida. Porque senão você vai viver um dia após o outro atropelando as coisas, sabe? A gente tem que fazer essa autoanálise. Sim, eu faço psicologia, né? Alguns irmãos sabem. E, assim, na terapia, é literalmente você olhar para você e começar a falar de você. Então, faça a sua própria autoanálise, sabe? Olha para a sua vida. A gente tem que desacelerar. Porque um ponto importante para se falar é que a gente é responsável pelas coisas que a gente prioriza, sabe? Com exceção das exceções, de coisas que acontecem que a gente não pode controlar, alguém passar mal, pandemia, coisas que surgem assim. De resto, você tem uma rotina, sabe? Você tem a sua rotina, as coisas que você faz todo dia, as coisas que você prioriza, seja a sua família, seja o seu trabalho. Você tem o que você prioriza e você é responsável por isso. Nós somos responsáveis por isso, sabe? Eu estava me lembrando, a minha sobrinha teve, há uns meses atrás, ela chegou para mim e falou assim, Titi, ela me chama de Titi, o que você mais gosta de fazer? Qual é a coisa mais legal assim, que você mais gosta de fazer? Aí eu virei para ela e eu fiquei pensando, pensei em dar uma resposta muito legal, sabe? Fiquei pensando assim, meu Deus, o que eu mais gosto de fazer para eu falar para ela? E fiquei um tempão pensando assim, antes de eu terminar o meu pensamento, ela virou para mim e falou assim, é mexer no celular, né, tia? Rachei minha cara, não tinha o que falar, porque é o que ela me vê fazendo sempre, sabe? Eu queria dar uma resposta bem legal, tipo, gosto muito de passar tempo na presença de Deus, gosto muito de ler a Bíblia. Só que o que ela mais me vê fazendo é mexendo no celular várias vezes. Então, assim, a gente prova o que a gente prioriza, não é naquilo que a gente diz que prioriza, é no que a gente prioriza de fato, nos nossos frutos, né? A gente descobre como as pessoas são pelos frutos. Então, assim, a gente tem que ter essa responsabilidade do que a gente vai fazer. Por isso é preciso você parar e pensar. Salomão foi um cara que, assim, não viveu uma vida como ele gostaria, uma vida abundante. E, como eu já perguntei, né, por quê? A gente vai entrar agora numa outra parte, eu vou entrar aqui em outro texto, que é Isaías 55. Isaías 55, do 1 ao 3. Isso, vou ler. Ó. Alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Isso é Deus falando para o povo de Israel através do profeta Isaías. E acho muito interessante o verso 3 que fala, venha a mim com os ouvidos bem abertos, escutem, e vocês encontrarão vida. Mas, bem mais para frente na história, em João 10:10, Jesus fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sabe o que é vida em abundância? Não é uma vidinha, sabe? Não é viver uma vida tipo, como é que você está indo? Estou indo. Está bem? Não, estou indo. Sabe? Não foi isso que Deus escolheu para você. Não foi isso que Ele prometeu que Ele traria. Sabe? Ele tem algo muito melhor. E quando eu digo em abundância, eu não estou falando sobre dinheiro, nem sobre bens, porque tudo isso vai passar, tudo isso vai ficar por aí, você compra um celular roubado no outro dia, então, assim, nada disso é abundância. Abundância, por exemplo, ter certeza do amor que Deus tem por você e não precisar correr atrás disso em outros lugares. Você não precisar provar o seu valor, porque tem alguém que define o seu valor, que é simplesmente o ser mais maravilhoso de todos, sabe? Também é você saber o porquê que você foi criado. As pessoas no mundo, elas querem muito uma razão para viver, sabe? Uma causa para defender, e eu presencio muito isso, sabe? As pessoas têm
militam por muitas coisas. E você não está sujeito, você não precisa ficar sujeito a, especulações do qual é o sentido da vida, para que eu fui criado, o que eu vou fazer da minha vida. Existe alguém definindo isso para você. Você não precisa viver à deriva. Não precisa. Outro ponto é que você saber que Deus está com um olhar sobre você, você pode descansar no meio da tribulação. Isso é algo que no mundo não tem. Não existe essa esperança para as pessoas que estão à deriva, sabe? Elas vivem a vida e vivem. E se as coisas erradas dão errados, não sabe o porquê que aconteceu, ou por que eu mereço passar por isso. Mas quando a gente tem Deus, a gente sabe, Ele é o meu Pai e não faz as coisas mal para mim. Então, se isso está acontecendo, existe um motivo, existe um porquê. Então, tudo ganha propósito na vida. Você não vive uma vidinha, você vive uma vida em abundância, uma vida plena. Voltando para Salomão, Salomão foi um cara que ele não errou por não tentar. Salomão justamente errou porque ele investiu muito para ter uma vida incrível nas coisas erradas, sabe? Ele investiu muito dinheiro, e talvez você não tenha muito dinheiro, mas ele investiu muito trabalho, e talvez você esteja investindo muito trabalho nas coisas erradas. Talvez você esteja priorizando coisas erradas. Como eu falei, a gente é responsável pelas coisas que a gente prioriza. Não adianta culpar a vida porque surge imprevisto, isso, aquilo. Nós somos responsáveis. É importante a gente saber disso, para depois não ficar culpando porque fulano, ciclano. Não, você é responsável pelas coisas que você fala, pelas coisas que você faz. Nós somos responsáveis. Isso aconteceu porque Salomão, como eu falei, buscou plenitude no lugar errado. Ele tentou comprar felicidade com dinheiro, mas não é assim que funciona. Deus diz que aquele que tem sede, ele não precisa pagar. Se você quer viver uma vida abundante, você não precisa, ter dinheiro. Você não precisa ter um alto cargo. Você não precisa de nada disso. Seu pai não pede nada disso de você. Ele dá de graça. E mais para baixo, fala assim, buscar enquanto é tempo. E ainda é tempo, sabe? Você ainda está aqui, você ainda vive, ainda é tempo. Você pode correr atrás dessas coisas. Você não precisa ficar vivendo sozinho. Você pode estar passando por uma dificuldade, você não precisa enfrentar isso sozinho. Ainda é tempo e está de graça e está de mão estendida. Às vezes a gente tem uma visão errada de quem Deus é ou o que Ele pensa sobre nós. Eu li um livro que falava bastante sobre isso, sabe? Por mais que a gente saiba do amor de Deus, a gente sempre carrega um negocinho assim, talvez Deus esteja bravo comigo. Ou será que Deus não me ama tanto, sabe? Eu não vejo Ele fazendo o que Ele faz na vida de fulano para mim. Só que isso é errado, a gente não pode pensar em Deus dessa maneira. Ele te ama assim, é inexplicável o que Ele sente por você. E Ele não te dá, Ele não está forçado a te dar um presente, uma vida eterna. Ele faz porque Ele quer. E Ele quer que você acesse essas coisas. Ele, literalmente, Ele é mais desejoso do que você mesmo. Ele é mais desejoso em nós do que nós nele. Então, caramba, me adiantei. Mas, enfim, caminhando. Partindo, sim, para uma conclusão, porque eu disse que iria ser breve. Jesus é aquele que é capaz de te dar uma vida abundante, uma vida pela qual vale a pena ser vivida. Uma vida que você não vai se arrepender no final, sabe? Que você não vai olhar para trás. E a única condição, eu nunca esqueço disso, teve um acampamento que a gente foi da juventude, acho que foi esse ano. O pregador que estava lá pregando, ele falou assim, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é querer. Tem que querer. Sabe? Às vezes, parece óbvio, né? Mas tem que querer. Se você não quer, então não adianta. O primeiro ponto é você ter que querer. E a partir do momento que você quer, você investe, você prioriza um relacionamento mais profundo com o Pai. Sabe? Então, assim, a reflexão que eu queria trazer hoje, recapitulando tudo isso, para e pensa em como você está levando as coisas. E se não está suficiente, se não está bom, claro que Deus permite que coisas ruins aconteçam,
Mas eu quero dizer, se você olha para você e fala, caramba, eu estou perdendo tempo, ou sei lá, não estou vivendo o que Deus queria para mim, ainda é tempo e é de graça. Se você investir no lugar certo, se você se aprofundar no lugar certo, você não vai se arrepender. Eu não sei qual é o problema que você está passando hoje. A gente sempre está com problema, né? O problema de hoje. Não sei, e também não vai ser eu que vai resolver. É o Senhor que sabe, e Ele está interessado em cuidar disso. Então, busque Ele. Isso é o que Ele veio falar para mim. Busque a mim, em primeiro lugar. E as coisas vão fazer sentido para você. E a sua rotina vai fazer sentido. E você não vai passar 5 anos estudando e olhar para trás e falar que não valeu a pena. Porque se tem uma coisa que a gente faz muito, é viver nessa correria. E quando a gente corre, a gente não consegue prestar atenção, né, nos detalhes das coisas. Tipo, você está correndo, você não vai prestar atenção em detalhes. Então, como que eu, vivendo uma vida super corrida, ia parar para, sei lá, ouvir Deus falar, sentir Deus nas coisas? Não ia, sabe? E isso é muito triste, porque Deus tem muito a falar. Ele todo dia quer falar com você e se relacionar com você. E, às vezes, tudo isso rouba de nós o melhor que a vida tem a oferecer, sabe? Jesus é o melhor da vida. Tudo que Ele oferece, Ele é. Ele oferece luz para a sua vida e Ele é a própria luz. Ele oferece um caminho e Ele é o próprio caminho. Ele oferece água viva e Ele é a própria fonte. Então, assim, tudo se encontra num só. E Ele é capaz de fazer todas as coisas e de cuidar de todas as tribulações que você pode estar passando, seja ela independente do que for. Então, para finalizar, como eu falei, como você deseja que sejam os seus próximos dias? Deseja viver uma vida plena e abundante, a qual o Senhor prometeu que nós viveríamos, ou talvez continuar priorizando coisas passageiras, coisas que vão ficar? E, assim, claro que a gente tem que fazer as coisas passageiras, porque senão a gente não vai viver, né? Eu tenho que trabalhar, mesmo que um dia isso vai acabar. Só que tudo muda de perspectiva. Você não faz aquilo ali, tipo, só porque, enfim, as necessidades falam que você precisa fazer. Tudo ganha um sentido. Em tudo você vai encontrar Jesus e uma resposta. Enfim, eu vou encerrar por aqui. Era bem breve. Que Deus nos abençoe e continue falando com a gente no dia de hoje. E, pastor? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Eu não sei você, mas Deus falou comigo. Comigo. Eu fiquei ali no meu cantinho, recebendo de Deus o que Deus estava falando e me perguntando onde eu tenho gastado as minhas forças, o que eu tenho priorizado na minha vida. Talvez Deus tenha falado isso com você nessa manhã também, e quando você faz uma análise muito pessoal, você percebe que você está gastando força no lugar errado, está investindo no ponto errado, está buscando coisas erradas, quando a gente deveria buscar aquele que é suficiente, que é Jesus e apenas Ele. Essa palavra falou poderosamente ao meu coração. Tudo o que Jesus te oferece, Ele é. Letícia usou essa frase e eu tenho certeza de que isso veio de Deus para nos ensinar de que o Senhor, Ele é suficiente para cada um de nós. A gente vai orar nesse momento. Eu queria que você se apresentasse ao Senhor, você como pai também. Às vezes, como pais, a gente está buscando gastar tempo naquilo que não é prioridade para Deus. E Deus nos deu filhos para que a gente gastasse tempo com eles, ensinando a sua palavra, mostrando o caminho certo. Talvez você, como filho, está buscando coisas erradas na sua vida e gastando a sua juventude no lugar errado. E Deus te traz a esse lugar para que você entenda que você precisa buscar é Ele, porque as demais coisas Ele promete que acrescentará nas nossas vidas. Talvez você é mãe, mulher, e está aqui nessa manhã, buscando correr para fazer as coisas domésticas, no desespero só, achando que fazendo tudo isso, você está fazendo tudo,
e quando chega no final do dia está desgastada, cansada, e Deus está se apresentando a você, dizendo: busca a mim primeiro, mulher, e as demais coisas você vai receber e vai acrescentar. O Senhor quer ser a nossa busca principal nesse lugar. Nós vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor é poderoso. E é o Senhor que fala ao nosso coração. Obrigado porque nessa manhã, de uma maneira muito especial, o Senhor utilizou a vida da Tua filha para falar através da Tua palavra no nosso coração. Obrigado porque Letícia foi instrumento do Senhor. E nós abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra. E a recebemos, Senhor. E essa palavra trouxe vida para nós. Muito obrigado, Senhor, porque sairemos daqui nesta manhã revendo os nossos conceitos. Revendo, Senhor, como nós queremos finalizar a nossa vida. E buscando as coisas certas, Senhor. Não queremos perder tempo mais, Senhor. Mas nós queremos buscar, priorizar a presença do Senhor em nós. Porque certamente a Tua presença é quem vai nos ensinar como cuidar dos nossos filhos. É a Tua presença que vai nos ensinar como ser marido, esposa, filhos melhores. É a Tua presença, Senhor, que vai trazer a verdadeira alegria no nosso coração. Senhor, muito obrigado, porque nessa manhã nós ouvimos a Tua voz. Agora, Pai, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a consolação do doce Espírito Santo do Senhor continue com essa igreja que está aqui, a igreja que está espalhada. Onde houver a Tua igreja, Senhor, continue sendo o Senhor desta igreja. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém?